Shalom, graça e paz, paz do Senhor. Enfim, sejam todos abençoados e sejam bem-vindos a mais um Papo de Bíblia. E o episódio hoje está especial porque vamos falar de um assunto que é extremamente importante, que é batalha espiritual. E nós trouxemos hoje um especialista, um pastor homem de Deus, que vai, eu tenho certeza, irmãos. Ó, vou falar para você. Já vai convidando aí o pessoal, porque você vai ver o que Deus está preparando aqui para você. Glória a Deus. Né, pastora Poliana? Isso aí, expectativas lá em cima, gente. Então, ó, pastor Bruno Félix, homem de Deus, professor de teologia, um homem que Deus tem impactado aqui no Espírito Santo em todo o Brasil e eu tenho certeza que vai falar com você, né? Isso aí, meu pastor. Seja bem-vindo. Amém, pastor Márcio, pastora Poliana. Uma alegria estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Certeza. Amém? Então, ó, já comenta aqui embaixo o que você acha desse tema, né? Guerra espiritual, batalha espiritual. Já curte, comenta, compartilha, né? Já vai aí para os seus amigos. Olha, Papo de Bíblia tá especial com o pastor Bruno, com um tema espetacular. Então já pega a sua Bíblia, a sua espada. Rapaz, minha espada é grande, tá, pastor? Já pega a sua espada e vamos junto pro Papo de Bíblia, que tá aí hoje, o texto tá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Pastora Poliana vai estar fazendo a leitura e nós já vamos cair firme dentro desse assunto tão importante para os nossos dias. É um tema extremamente atual, que vai interferir na sua vida, na sua família. Então é extremamente importante você aí reunido com a sua família, com a sua Bíblia aberta. Vamos aí acompanhar esse estudo, esse papo tão maravilhoso. Pastora Poliana, ler para nós. Vamos lá, pessoal. Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 20, com o tema A Armadura de Deus. Tremendo, hein? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Então nós vemos aí o texto que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6. É muito interessante quando ele fala, né, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Extremamente importante, irmãos, a gente saber que nós estamos enfrentando uma batalha, uma guerra espiritual. Por mais que você não veja o mundo espiritual, ou talvez não acredita, mas ele existe. Você acreditando ou não, eu acreditando ou não, ele existe e ele está aí atuando. E ele tem destruído famílias, destruído vidas, e é por isso que o Senhor tem levantado a sua igreja e nos levantado com uma voz profética para bater de frente com o mundo das trevas e vencer o mundo das trevas no nome de Jesus. Então eu já quero declarar para a sua vida nesse dia Amém. que toda batalha espiritual que vem sobre você vai cair por terra. Em Nome de O Jesus. salmista vai dizer no Salmo 46:7, Nome de Jesus. o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. E eu acredito fielmente que o nosso Deus está conosco Nome e de ele Jesus. nos garante vitória. Aleluia. Então,
para nós colocarmos aqui o pastor Bruno na conversa, a pastora Poliana. Pastor, todas as vezes que nós vamos entrar, ou um país vai entrar em guerra, Sim, e para quem é militar sabe disso, o que se faz? Faz uma investigação. Como que é o adversário? sim, O que ele possui? sim. As armas que ele usa. E nós trouxemos aqui o texto onde Paulo está falando das armas que nós temos. É, E é extremamente importante sabermos dessas armas, porque precisamos dela para vencer o nosso inimigo. sim, E nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue, É. mas contra as hostes espirituais da maldade. sim. Então, pastor, na sua visão, como que a gente faz para que a gente possa começar a entender sobre esse mundo? E, é claro, a partir do momento que a gente tem entendimento, como que a gente vence as batalhas espirituais que nós enfrentamos dia a dia Sim. e vão se levantar até o último dia que a gente estiver aqui na Terra? Como que faz para vencer dentro da sua visão Sim. e da sua experiência? Eu costumo dizer que o melhor livro sobre batalha espiritual é a Bíblia. Não existe melhor livro do que esse. E Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, ele está dentro de um contexto da carta aos Efésios. E nessa carta, o apóstolo Paulo mostra que, para o cristão, a salvação é uma certeza, mas a batalha espiritual também é uma certeza. Então, assim como eu acredito que existe a minha salvação por intermédio de Cristo, através da graça, eu também, quando eu olho para as realidades da batalha espiritual, isso não é brincadeira, isso não é coisa do passado, essa é uma realidade que os cristãos primitivos enfrentaram e nós também, como igreja do século XXI, também enfrentaremos. Quando você olha para a carta aos Efésios, você vai ver algumas coisas que Deus fez por nós. Primeiro, nós estávamos mortos. Estávamos mortos, fomos ressuscitados. Depois que fomos ressuscitados, fomos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus à direita de Deus. E com base nessa posição que nós ocupamos, agora nós vivemos. E conscientes dessa posição, vivemos e batalhamos. Por isso que Efésios 6, verso 10 diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando a gente vai falar sobre batalha espiritual, a primeira coisa que eu acho que a igreja precisa saber, a batalha espiritual, ela é uma realidade. Só que existem alguns pontos de equilíbrio. Em primeiro lugar, a gente não pode entrar na posição de começar a espiritualizar tudo. Porque senão tudo vira diabo, tudo vira Satanás. Ah, meu café foi colocado aqui e meu café esfriou. Foi o Satanás que soprou aqui e agora eu tô passando essa dificuldade. Não, nós vivemos num mundo que existem leis naturais. E existe a lei da termodinâmica. Você tem um material com calor, ele é colocado numa temperatura inferior e para que chegue ao equilíbrio, ele vai começar a perder calor. Isso é a lei da termodinâmica. Bom, a gente não pode espiritualizar tudo, mas a gente precisa ter uma perspectiva espiritual de tudo. Então, olha a diferença. Quem espiritualiza tudo? Quem esfriou meu café foi o diabo. Agora, se eu tenho uma perspectiva espiritual de tudo, mesmo com o café esfriando, eu não vou dar lugar ao diabo. Porque eu posso, por exemplo, se não tiver essa consciência, eu falo o quê? Essa porcaria dessa cafeteira, eu sabia que eu não deveria ter comprado esse negócio, isso não presta, Boa. eu só passo raiva com isso. Ou seja, eu acabei de dar lugar ao diabo. E o diabo, ele se alimenta de quê? Da carnalidade humana. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, você vê que parte daquilo que Deus estava falando para Adão e Eva recai também uma consequência sobre a serpente, que a gente sabe que é Satanás. E Deus diz que a serpente se alimentaria do pó da terra. O homem foi feito do quê? Do pó da terra. O que alimenta a serpente, que é o diabo, é a carnalidade do ser humano. Então, não deem lugar ao diabo. É o que o apóstolo Paulo diz. E ele diz:
sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é uma força que você não tem. Aleluia. Não é seja fortalecido na sua esposa, não é seja fortalecido no seu marido, não é seja fortalecido no seu trabalho, não é seja fortalecido na sua habilidade de resolver as coisas, é seja fortalecido no Senhor. Ou seja, essa força você não tem, mas precisa dela. É uma força espiritual. E se vocês me permitem, só colocar aqui um pouco mais dentro do contexto, Fica à vontade. é porque a carta aos Efésios ela é dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a parte doutrina. E do capítulo 4 ao capítulo 6 é a parte de como fazer as coisas, como viver a vida cristã. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3 é quem nós somos, e do capítulo 3 ao capítulo 6 capítulo 4 ao capítulo 6 é como nós vivemos a partir de quem nós somos. Eu vejo hoje na igreja, como pastor, muitas pessoas querendo saber o como. Como eu tenho um casamento melhor, como eu tenho um ministério mais produtivo, mais frutífero, como eu resolvo as minhas questões financeiras. O como hoje está na moda, né? Só que não tem como você saber como fazer se você não entender o que Cristo já fez. Quando nós falamos de vida cristã, nós não estamos falando só de pragmatismo. Ou seja, não tem a ver só com prática. Tem a ver com você entender o que Cristo fez. E quando Paulo fala sobre ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que poder é esse? O mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos e assentá-lo à sua direita, nas regiões celestiais. Ou seja, antes de falar sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo fala onde nós estamos posicionados. Boa. E diz o poder que está disponível. Ou seja, eu não entro nessa batalha com medo do diabo. E também não entro confiando na minha força. Eu entro confiando no poder de Deus e na posição que eu ocupo. Amém. Porque Efésios capítulo 1 diz o seguinte, que Jesus está assentado acima de tudo e de todos. Acima de todo principado e potestade. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. E tudo está debaixo dos pés de Cristo. Bom, os pés ficam aonde? No corpo. Ou seja, nós estamos posicionados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Em outras palavras, nós estamos numa posição de vantagem sobre o maligno em Aleluia. Cristo Jesus. O que nós precisamos saber agora é tomar posse dessa realidade para vivê-la na nossa vida. Quando a gente tem essa consciência, muda. Porque como você falou, você não tem medo porque você sabe quem está lutando com você. É. Não é você que vai vencer a batalha, mas é quem está em você que vence a batalha por você. E aí nós vamos ver que Deus sempre nos dá ferramenta. Eu gosto muito desse texto aqui, que eu até preparei aqui, de 2 Coríntios, no capítulo 10, que vai falar o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e a obediência de Cristo. Olha que interessante. Isso é forte demais. As armas da nossa milícia não são carnais, como Não você são falou. carnais. É extremamente interessante o livro aos Efésios, por quê? Porque Paulo vai exortar a igreja a viver uma nova vida em Deus. Se você aceita Cristo e vive a vida antiga, você não consegue ter essas armas que o Senhor trouxe. Isso. Então você continua tendo as mesmas derrotas espirituais que você tinha. Porque você não entendeu o seu posicionamento. E aí no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo vai exortar a igreja.
Né? As cartas que Paulo escreve, por exemplo, a Colossenses, no capítulo de número 3, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar assim, ó, despojai-vos do velho homem. O velho homem tem que morrer. A exortação de Paulo sempre é igual. Se Verdade. você for olhar em todas, praticamente em todas as cartas, né? Segundo Coríntios 5:17, ele vai falar, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez Sim. novo. Então, nós só vamos conseguir vencer de fato o nosso inimigo se nós vivermos uma nova vida em Cristo. Sermos Entendendo- iguais a Cristo. Entendendo quem você é e entendendo onde você está e quem está com você. Essas são 3 verdades que não podem ser perdidas pela igreja. Quem nós somos em Cristo, onde nós estamos posicionados e as armas que foram nos concedidas. Como você disse aqui, né? Que o apóstolo Paulo disse, as armas que nós lutamos são poderosas em Deus para Em destruir Deus. fortalezas, ou seja, são poderosas em Em Deus. Deus. Aleluia. não são armas humanas. Como que Moisés abriu o Mar Vermelho? Construiu uma arma humana? Construiu uma barragem? Não. tem como. Ele apontou um cajado. Como que Josué derrubou a muralha de Jericó? Ele criou uma bazuca? Não. Ele deu voltas em torno da muralha. Como que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes? Ele criou uma estratégia humana? Não. Ele pega os pães e os peixes, ergue para o alto, os abençoa e aquilo começa a ser compartilhado e multiplicado. Ou seja, armas poderosas em Deus. Deus. Não é por lógica. A nossa salvação não é lógica. E o diabo, ele sempre vai trabalhar com lógica. Mas não a lógica no bom sentido. Mas te mostrar apenas uma perspectiva de uma situação que você está vivendo. Por exemplo, talvez você está vivendo hoje um tempo de dificuldade financeira. E aí o pensamento que vem na sua mente é: quando eu não era crente, as coisas eram melhores para mim. Quando eu não ia para a igreja, quando eu não me voltava tanto assim para as coisas de Deus, as coisas iam melhor para mim. Eu estava na melhor fase financeira da minha vida. E aí, de fato, isso faz sentido. Só que o problema é que isso faz sentido de um lado, mas esconde uma mentira do outro lado. É igual o povo de Israel no deserto. Qual era o pensamento que os estrangeiros colocaram na mente deles? No Egito tinha alho poró. No Egito tinha carne. No Egito tinha peixe. Mas no Egito também tinha chibatada nas costas. No Egito também tinha castigo. No Egito não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha descanso. No Egito não tinha paz. Em outras palavras, que essa mentira caia por terra hoje, em nome de Jesus. Que os seus olhos espirituais sejam abertos para esse engano que o maligno está tentando plantar no seu coração nesse tempo que você está vivendo. Nada do que você vive hoje se compara com aquilo que você experimentou no passado, porque você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você agora encontrou o verdadeiro significado da sua existência. E tenha certeza disso, que Deus não tem problema em te abençoar financeiramente. A questão é que é fácil nos tirar do Egito, mas agora Deus está tirando o Egito da gente, mudando a nossa mentalidade, porque o lugar da promessa é infinitamente maior do que você pediu ou do que você pensou. Aleluia, interessante. Dá um minutinho. O pastor falou muito bem sobre a questão de posicionamento, né? E aí em Efésios, quando fala das ferramentas que o Senhor nos dá para nos blindar, né, das artimanhas do inimigo, somos nós que colocamos. Porque ele fala assim, ó, isso aí. revesti-vos, portanto, tomai a armadura. É posicionamento. A gente tem que se posicionar.
diante da dificuldade, a dificuldade financeira, da dificuldade familiar, da saúde, é o seu posicionamento que muda a circunstância, para que o propósito do Senhor seja cumprido na sua vida. Então, até para você se proteger, utilizando essa armadura, né, nós vamos citar depois algumas informações, é você que primeiro você se posiciona, depois você toma a armadura. E aí sim o Senhor passa a lutar contigo. É verdade. Interessante, né? É interessante que é toda a armadura. Toda. Isso Toda a aí. armadura. Em outras palavras, não basta você entrar na batalha com o escudo da fé e esquecer a espada do Espírito. Isso aí. Não adianta você entrar com o capacete da salvação e esquecer o cinto da verdade. Isso aí. É toda a armadura. E outra coisa, é a armadura de Deus. Aleluia. Vistam-se com toda a armadura de Deus. E é interessante que essa expressão vistam-se, no grego, ela traz a ideia de um comando de urgência e definitivo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, gente, é urgente. Aleluia. Vistam essa armadura e não tirem ela de jeito nenhum. Amém. Em outras palavras, o tempo de vigilância qual é? É em todo o tempo. Em todo o tempo. Lucas capítulo 4, verso 13, a Bíblia diz que Satanás, depois de ter investido todas as tentações em Jesus, ele o deixou até momento oportuno. Ou seja, você tem o tentador fazendo as suas investidas de tentação e logo depois ele deixa Jesus. Primeiro, isso mostra que o diabo não vai nos tentar em todo o tempo. Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos lidar contra a carne. A nossa carne não foi redimida ainda. Sim. Novo nascimento ele é espiritual. Então, nós estamos salvos no espírito, estamos renovando o nosso entendimento, mas ainda precisamos mortificar a nossa carne. É por isso que Paulo diz, olha, lá em 1 Coríntios 9, 26 e 27, ele diz, eu não luto como quem luta contra o ar. Não, eu esmurro o meu corpo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Em outras palavras, Paulo está falando, eu sei em qual parte da minha carne eu tenho que bater. Eu sei. E o que ele está falando ali, obviamente, não é de se autoflagelar. Mas quando você lê Gálatas 5, 19 a 22, você tem ali as obras da carne. Então Paulo fala, olha, eu sei qual é a área da minha vida, qual é a carnalidade da minha existência que eu preciso falar assim, fica quieto. Porque se eu deixar você falar demais, eu sei que você vai me complicar. Talvez é o orgulho, é a arrogância, aquela pessoa que não consegue ouvir outro dando um conselho para ela, que ela já começa a criar estruturas de defesas dentro de si, e ela não percebe que isso daí é uma carnalidade se manifestando. Sim. E o maligno toma proveito disso. Ou alguém que tem dificuldades com relação à imoralidade sexual, ou seja, eu sei que essa área da minha vida aqui, eu não posso dar mole para ela. Então eu não a alimento, eu não converso com ela, eu não dou moral para ela, porque eu sei que se eu deixar ela falar um pouquinho, ela pode me complicar. Então você vê isso. E o diabo deixa Jesus até tempo oportuno. Em outras palavras, você se submete a Deus, resiste ao diabo, ele foge de você, mas ele volta. Verdade. E o próprio Jesus, ele dá esse conselho, né? Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É bem interessante a gente falando sobre isso, né? Como o pastor falou, a gente tem que estar vestido da armadura toda, porque a carne é fraca. O espírito está preparado, a carne é fraca. Então você tem que estar revestido totalmente para conseguir lutar contra as artimanhas do diabo. Porque ele só foge de você, irmão, se você estiver preparado. É isso aí. Porque a gente tem o costume, às vezes, os crentes, né? A gente de falar assim, mas o diabo está debaixo da planta dos meus pés. Irmão, o diabo, ele é poderoso. Sim. O Senhor é mais poderoso que ele. Isso aí é incontestável. Sim. Mas ele tem poder. E se você der brecha e criar acessos na sua vida, ele vai entrar e ele vai bagunçar. Verdade. A própria palavra diz que ele está ao derredor. É. É o tempo todo vigiando para tragar.
para nos afligir. É. Então é muito importante. Esse tema é interessantíssimo da Sim. batalha espiritual, porque isso é a vida do crente, irmão. É verdade. Se você é crente, não tem uma batalha, você está sendo crente errado. Crente sem luta, se o diabo não está te perturbando, alguma coisa está errada. Não, e Verdade. é extremamente importante, e você que está em casa, perceber como que ele age. É. E- Satanás vai agir através da mentira e do engano. Uhum. Ele vai agir através de acusação. É. Ele é o acusador. Sim, E através da tentação. sim. Então, nessas áreas da nossa vida, a gente precisa vigiar. Olha que interessante que a pastora leu. É vigiar e orar, e não orar e vigiar. É. Uhum. Tem muita gente que ora muito, mas não vigia. É, Aí. verdade, E vai cair. verdade. E vai cair, mas usa uma arma que é a oração. A oração é uma arma poderosa que o Senhor deu à igreja. É verdade, mas a vigilância também. É, Precisamos estar vigilantes, irmãos. E tudo aquilo que o pastor Bruno trouxe aqui, né, mestre, pastor, muito Amém. bom a sua maneira de pedagógica de ensino é extraordinário. Né? Eu Amém. fico muito feliz quando eu vejo um jovem pastor, pregador, né, com toda essa bagagem, essa capacidade. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Mas então, meus irmãos, cuidado. Porque olha que interessante. Na batalha espiritual, o diabo veio sondar a Jesus. E ali, né, no capítulo 4 de Mateus, a gente vê como que Jesus venceu. Qual foi a arma que Jesus, naquela ocasião, usou para derrubar Satanás? É. Para vencer aquela tentação. É. Que foi o quê? A palavra. É. Então é extremamente importante porque Jesus, Mateus 4,4 vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aleluia. Aí o salmista lá no Salmo 119, no verso 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, uma arma que nós temos, irmãos, dentro dessas que foi falada aqui muito bem pelo pastor e pela pastora Poliana, né, que precisamos usar todas. Mas essa ferramenta aqui, que é a palavra, nós precisamos estar afiados. É a ferramenta de ataque, né, pastor? Precisamos dessa ferramenta. Ela é tanto de ataque quanto de defesa. Porque numa guerra você consegue atacar com a espada e você consegue se defender com a espada. Então, irmãos, que nós venhamos ser afiados esse tempo. Esse é um tempo que nós precisamos, porque a partir do momento que eu sei que Satanás, ele age através do engano, ele age através da mentira, ele age através da acusação, essa ferramenta que o Senhor nos deu, que é toda a armadura, nós precisamos usar ela, porque o nosso inimigo, ele vai bater em você. Ele vai tentar tirar você da presença de Deus. Então, você que está em casa, em nome de Jesus, se atenta para esse ensino que nós estamos trazendo hoje, porque é extremamente importante. Porque Em nome de Jesus. a Bíblia vai dizer que o ladrão vem para, se não matar, roubar e destruir. É claro que ali o contexto está falando dos falsos mestres. Mas são influenciados pelo maligno. Justamente, mas a arma de Satanás que ele tem é justamente essa, é do engano. É para tirar, porque ele consegue tirar homens e mulheres da presença de Deus com engano. São os falsos mestres que se levantam. E desde a época de Jesus, Jesus lutou contra isso. Sim. Porque tem a influência, o dedo de Satanás. Então, querido, você tem a palavra de Deus. Amém. E você tem essa palavra. Eu não sei os irmãos, mas quando eu começo a ler isso daqui, né? Eu sinto que sai vida. Né? O escritor dos Hebreus vai falar que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então, quando eu começo a ler, o Espírito, pastor, fala comigo. Por mais que tem grandes homens de Deus que ensinam, como nós estamos tentando aqui orientar o povo, né, por meio da palavra, mas não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo para falar no teu espírito, para te avivar. Ele fala, no meio, esses dias, eu conversando com um jovem, ele falou assim, pastor, eu fico louco, porque um fala por eles, principalmente no tema escatológico, que tem um pessoal que fala que Jesus vai voltar antes, outro vai voltar depois. Pastor, eu fico louco com isso. Eu falo assim, filho, não fica louco, não. Começa a ler e fala assim, fala comigo. Porque quando Deus fala com você, ninguém tira. Eu sei
que Jesus vai voltar antes, porque ele falou comigo, ninguém tira isso do meu coração. Mas independente de qualquer situação, é você estar firme, é você estar com seu temor no Senhor, é você andar com a sua vida santa, reta, justa diante do Senhor. E isso vai fazer com que você vença qualquer batalha, com que você entende como que Satanás usa as artimanhas dele para te prender, para te parar, mas quando você está com o Senhor Jesus, Amém. nada pode te parar, Aleluia. nada Aleluia. pode te Aleluia. vencer. E essa certeza que eu tenho, meu pastor. Glória a Deus. E é interessante, pastor, o senhor falando sobre a espada, né? Sobre essa arma que nós temos, o escudo da fé, a espada. E quando a gente assiste aqueles vídeos, que não são assim, vídeos tão legais de assistir, mas quando alguém ataca uma outra pessoa com uma faca, por exemplo, o primeiro ponto de defesa que essa pessoa vai tentar. A primeira atitude de defesa é o quê? É tirar a arma da mão de quem está atacando. Esse é o primeiro ponto de defesa. E é exatamente essa a estratégia do maligno. Desde Gênesis capítulo 3 até Apocalipse, você vai ver que a primeira estratégia do diabo é tirar a espada da sua mão. É a primeira estratégia. Lá em Gênesis 3, ele chega para Eva e faz o quê? Foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, ele lança uma interrogação em cima da palavra de Deus, do que Deus tinha dito. Quando você vai para Mateus capítulo 4, você tem, antes de capítulo 4, você tem Mateus 3,17, onde Deus diz para Jesus: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Logo depois, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, 40 dias, jejum, oração, e o maligno aparece, Satanás aparece. E a primeira questão que ele lança é: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, foi isso mesmo que Deus disse? A estratégia é a mesma. Foi isso mesmo que Deus disse? Se você é o filho de Deus, não era para você estar passando por isso. Olha só. O diabo tentou Jesus na filiação dele, no que Deus tinha dito, no começo do ministério de Jesus. O ministério de Jesus chega ao final, ali na cruz do Calvário, ministério terreno de Cristo. E qual é a tentação de novo? 3 grupos de pessoas diferentes. O povo, os soldados e os líderes disseram para Jesus: se você é o filho de Deus, desce dessa cruz. Então, a mesma tentação do início do ministério foi a mesma tentação do final do ministério. Em outras palavras, o diabo sabe onde ele pode nos atingir. Isso aí. Ele sabe exatamente onde ele pode te atacar. Por isso que é de extrema importância você, como o pastor disse, ser exposto à palavra. Porque como Tiago capítulo 1 diz, essa palavra ela é um espelho. A palavra de Deus é o único livro que enquanto você lê, ele lê você. Aleluia. É o único livro que enquanto você o examina, ele também examina você. Glória a Deus. Ele vai revelar coisas no seu coração que ninguém consegue enxergar, que até mesmo você não sabe que está lá. Mas pela palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelar Aleluia. os segredos mais profundos do seu coração e até mesmo aquilo que você não sabe que está lá. Então a primeira estratégia do maligno é o quê? Tirar a espada da sua mão. E sabe o que é interessante? É porque quando o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios faz parte das cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O apóstolo Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma e durante 2 anos ele escreve essas cartas. E ele tinha ao lado dele, 24 horas por dia, um soldado romano. Então, em Filipenses 1:12, se eu não me engano, ele fala que ele evangelizou a guarda pretoriana todo dia. Todo dia era um soldado novo, então toma evangelismo nos homens. E Paulo pega essa figura do soldado romano, que era muito fácil para as pessoas daquela época entenderem, e de maneira muito didática, ele vai compondo a armadura de Deus. E quando ele fala da espada do Espírito aqui,
tem um detalhe muito legal e profundo para nossa reflexão. O soldado romano, ele treinava com uma espada grande, pesada e de madeira. Esse era o treino dele. Era uma espada grande, pesada e de madeira. Porque isso dava força no braço dele. Mas na hora da batalha, não era uma espada Shin, não era uma espada de ninja, como a gente vê nos filmes, era uma espada mais curta. Por quê? Porque agora que ele foi treinado na força, com a espada menor e mais leve, ele é mais ágil. Agilidade. Ele é rápido para responder. Por quê? A intenção é acertar no ponto vital do inimigo. Se você tem uma espada longa, você vai ficar batendo ali, pode até acertar, mas talvez não seja mortal. Agora, se a sua espada é menor, você tem por obrigação acertar no ponto vital para aquele inimigo ser exterminado. E a gente vê isso em Jesus. Porque da mesma forma que o ataque vinha, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, tá te faltando alimento. Está passando dificuldade, está te faltando alimento. Jesus não pensaria, por exemplo, só um exemplo, Jesus não pensaria, por exemplo, pelas suas pisaduras eu fui sarado, ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Não. Ele foi aonde? Está escrito, nem só de pão viverá Aleluia, o homem, na mas de palavra. toda Certeiro, né? palavra que procede da boca de Deus. Em outras Aleluia. palavras, você me acertou a tentação, o ponto, o ataque vem nas finanças, eu vou na palavra, você vai na palavra. Hoje a gente tem infinitas possibilidades de achar versículos bíblicos. Se há tentação, se você está percebendo hoje um ataque do maligno na área financeira, vai na palavra, pega os textos e promessas de Deus de provisão Aleluia. e começa a declarar sobre a sua vida essa realidade. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as Aleluia. gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você vai trazendo à existência naquele ambiente as promessas de Deus. Ou seja, a espada, ela é mais leve. E olha que interessante, pastor, pastora. Quando o camarada tá com força no braço, já, por causa do treino. E qual é a espada pesada? Essa daqui. É a espada do treino. Você conhece ela, você fala, meu Deus do céu, são mais de 1000 páginas, que isso? Não, mas você vai lendo 4 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia inteira durante o ano todo. Você treina aqui. Quando o ataque vem, você nem conversa com o diabo. É papo. Aleluia. Como Jesus fez. Você vem, peraí. Não. Então faz o seguinte. Porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Pula dali de cima do pináculo do templo, 10 metros de altura. Jesus, sem titubear, falou assim, não tentarás o Senhor, Glória teu a Deus. É assim. É essa espada que ela precisa ser usada com agilidade, velocidade e no ponto de ataque. Se é na saúde, você tem Isaías 53, você tem Êxodo 15. Aleluia. Se é na família, você tem tantos outros versículos que falam sobre as promessas de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família. É conhecer o inimigo, ele trabalha com ignorância. É isso aí. É por isso que o apóstolo Paulo disse lá no versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, saiba quem você é, saiba onde você está e conheça o poder que foi disponibilizado. Aleluia. Na própria carta aos Efésios, no capítulo 3, ele faz uma oração. Qual oração? Oro para que vocês sejam fortalecidos com poder no homem interior pelo Espírito Santo, segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Aleluia. Essas são orações que você deve fazer todo dia. Efésios capítulo 1, do 15 ao 20. Efésios 3, do 16 ao 20. São orações, pastores, que eu faço todos os dias. É Deus mostrando para nós, olha, me peça isso. Fale comigo sobre isso. E você vai começar a perceber uma força nascendo dentro de você que você fala, eu não tinha noção de que eu conseguiria passar por isso
e permanecer de pé. Muito interessante, Aleluia. né? E essa batalha espiritual, ela acontece muito na mente, né? É. E nos dias de hoje, a gente já tem falado sobre isso em outros episódios aqui, pastor. Essa batalha da mente, essa saúde emocional, né? E como que o diabo te ataca, nos ataca na mente, falando que você não tem valor, que o seu propósito não, que você não tem propósito, que não vai cumprir as coisas que o Senhor te prometeu. Mas como a gente falou aqui, se você estiver revestido, principalmente da palavra do Senhor, você sozinho consegue enfrentar essa batalha. É. Se alguém te diz que você não tem valor, o Senhor o Senhor não me vê, porque a nossa mente, ela é enganosa. Sim. Sabe, a nossa mente é enganosa. Às vezes você começa a se olhar, olhar a sua vida e achar que você não merece, que as coisas que o Senhor prometeu não vão acontecer, Sim. sabe? Aí eu até Por causa do tava seu passado. aí eu folheando aqui, até eu olhei, mas eu sei que é Salmo 139, que vai falar assim: os meus ossos não tinham sido formados e o Senhor já me conhecia. Irmãos, quem é você? Quem sou eu para duvidar que o Senhor está olhando pela sua causa, pela minha Amém. causa? É. Se antes de ser formado, o próprio Deus já tinha enxergado Aleluia. você e já tinha me enxergado. É. Então, o inimigo ele vai usar isso contra você. Ele vai usar os seus pensamentos contra você, ele vai usar a sua realidade, mas o Senhor, ele não está querendo saber da sua realidade do agora. Tem coisas lá na frente para você fazer. O Senhor não está preocupado com o que aconteceu. É o daqui para frente. Então, se posicione, se revista, toma a sua armadura, porque aqui, ó, a armadura está disponível. O Aleluia. Espírito Isso aí. Santo não vai Aleluia. descer e colocar em você, não. É você que vai isso aí. tomar o capacete, vai tomar a couraça, vai tomar o escudo, vai tomar a espada. É. E assim você vai vencer essa guerra. Aleluia. E aí entra a couraça da justiça, né? Porque a couraça da justiça tem a ver exatamente com isso. A justiça que nos faz nos aproximar de Deus e estar diante da sua presença é a justiça de Cristo. O que Cristo fez na cruz do Calvário ele morreu pelos nossos pecados, como diz Romanos 4:25, e ressuscitou para a nossa justificação. Isso aí. A morte de Cristo na cruz, o apóstolo Paulo trata sobre isso na carta aos Romanos, a morte de Cristo da cruz me deu perdão, mas também colocou na minha conta espiritual os créditos da obra de Cristo, como se fosse eu que tivesse morrido na cruz. Essa é a justiça de Deus em nós. Então, às vezes, a gente fica muito... E por que eu falo da couraça? Porque a couraça, ela protege na frente, mas protege atrás. Ou seja, ela te protege em relação ao medo do que está vindo no futuro, mas também te defende em relação às acusações que o maligno faz do seu passado. Te blinda, né? Te Fica blinda. blindado. Ele lançou no mar do esquecimento o nosso passado. Eu acho que todos aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, talvez num período mais tardio da sua vida, devem pensar assim: poxa, como eu queria ter tido esse encontro antes. Como eu queria ter conhecido Jesus antes. Mas é aí que está o ponto. Porque o nosso passado, o nosso pecado, aquela vida que nós tínhamos fora de Cristo, ela foi lançada no mar do esquecimento. E agora a vida que nós temos em Cristo, nós vivemos, como o apóstolo Paulo diz, pela fé no Filho de Deus. Então a justiça que está sobre a minha vida hoje, nesse momento, é como se eu sempre estivesse vivido de maneira correta, como Deus sempre quis. Aleluia. E Deus é poderoso para remir o tempo. Então Aleluia. aquilo que talvez você acha que se fosse antes você poderia viver, Senhor, por que o Senhor não me falou antes do meu chamado, eu teria me preparado melhor? Não! O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. E esse dilema que você tem, fique tranquilo, não é só seu. Porque em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, quando ele vai fazendo a lista das pessoas que viram Jesus ressurreto, ele fala assim: e por último, eu, como alguém que nasceu fora do tempo. Ou seja, Paulo também tinha essa impressão. Poxa, podia ter sido antes. Paulo também tinha isso. Ele se via como alguém que nasceu fora do tempo. Mas aí ele disse: mas pela graça de Deus sou o que sou. E o que eu faço também é pela graça de Deus. E aí é como a pastora disse:
aqueles dilemas, por exemplo, de Jeremias. Senhor, quem sou eu? Sou uma criança. Jeremias, Uhum. antes de você nascer, eu já tinha te escolhido como profeta das nações. Ou seja, o meu propósito para a sua vida não tem a ver com o que você fez de errado e nem com o que você fez de certo, porque ele existe antes mesmo de você nascer. O meu propósito sobre a sua vida se cumpre em Cristo Glória a Jesus. Deus. Uma Glória vez a que Deus. Cristo entrou na sua vida, você foi feito nova criatura e como nova criatura você está exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Aonde, Aleluia. pastor? Em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Aleluia. vista essa couraça da justiça. Coisa Aleluia. linda, irmãos. Você tá vendo aí o quanto tem sido profundo. Então, comente, compartilhe. Usa a armadura que Deus está te É. dando. Amém? Porque Hum. é vitória, irmãos, é vitória. E a gente já passou 45 minutos, pastor. E Meu passa Deus do rápido céu. demais. Aqui o tempo voa. Passa porque o rápido papo tá bom, o demais. papo O tá papo tá bom. bom. Mas nós vamos caminhando pro fim. E uma das coisas que eu gosto sempre é muito prático. Eu sou um camarada muito prático na Sim. vida cristã, como o senhor está trazendo aqui brilhantemente. E assim, a gente poderia ficar horas aqui porque passa muito rápido, mas uma das coisas que eu gosto sempre de falar, que eu vejo na Bíblia para tudo, uma das armas poderosas para você vencer o diabo é a obediência. É. E a obediência à palavra. É. Quando Jesus está sendo tentado ali por Satanás, né, ele vai vencer porque em todo o tempo do seu ministério, Jesus obedeceu a Deus em Aleluia. tudo. Verdade. É. Todo plano que ele veio para cumprir, ele obedeceu. Aleluia. E nós vemos que o povo de Israel sofreu uma derrota, né, naquele período ali quando Josué assume por conta da desobediência. É. Deus mandou eles entrarem na cidade e não pegar nada, destruir tudo. Josué capítulo 7. E eles vão lá, né, Acã, Uhum. pega alguns objetos e leva. E o que acontece? Quando eles vão, Josué manda o povo entrar nessa batalha, eles perdem. Uma guerra que seria fácil, Josué nem manda a tropa toda, manda alguns soldados por conta da desobediência. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 11:8. Aqui, tá até de amarelo aqui. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês sejam fortes, entre e tome posse toda a terra por onde estão indo. Então, obedecer é fundamental para que ganhe a batalha de Satanás. Hebreus 4:15 vai dizer que ele foi tentado, mas ele não pecou. Aleluia. Ele obedeceu. Aleluia. Obedecer, irmãos, é fundamental para que você possa vencer Satanás. Porque o diabo, ele sempre foi desobediente. Sim. Sempre. E ele vai tentar usar essa arma para prender as pessoas na desobediência. É. Então, em nome de Jesus, querido, obedeça, guarda os mandamentos do Senhor. Eu não conheço nenhuma pessoa, pastor Bruno, que foi obediente ao Senhor, que não viveu uma vida de vitória. Aleluia. Não estou dizendo que por você ser obediente, você não vai viver uma vida de luta, Sim. de Sim. guerra, mas você vai viver uma vida vitoriosa. É. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, submetemos a sua palavra e andamos segundo a sua palavra, não tem como viver uma vida de derrota. Você não vai ser derrotado se você Aleluia. guardar aquilo que Deus tem preparado. E tá tudo Aleluia. aqui, irmãos. Verdade. Eu vejo pessoas batendo cabeça, eu vejo pessoas se afastando dos caminhos do Senhor, eu vejo pessoas perdendo guerra simplesmente por não obedecer a palavra do Senhor, simplesmente por não guardar a palavra do Senhor, simplesmente por não aplicar a palavra do Senhor, irmãos. Verdade.
Naquele tempo que Paulo foi levantado, que os apóstolos foram levantados, era mais difícil, porque a palavra não estava revelada. Hoje nós temos ela Verdade. revelada. Graças a Deus. E não é só uma questão de obedecer, obedecer e perseverar, né? E perseverar em oração. E o incrível que o pastor estava falando, que aí eu me lembrei da história de Daniel. Se você é fiel a Deus, obediente, Daniel era obediente em tudo e era perseverante em oração. Olha o que aconteceu em Daniel 10. Deus moveu o céu, houve uma batalha espiritual pela oração de Daniel. Foram 21 dias ele orando, perseverando, porque eu poderia, talvez começaria a orar e eu não tive resposta, vou desistir. Não, obediente, perseverante em oração. E ele permanece orando até a resposta dele chegar. E Deus envia um anjo e dá uma batalha, porque o príncipe da Pérsia, né, um Sim. demônio, um espírito maligno se levanta para Sim. impedir. É. Olha a batalha, irmão. O diabo moveu um demônio para parar a sua oração. A oração é poderosa demais. Sabe? Poder E do Deus próprio. move para que Miguel venha e batalhe nas regiões celestiais por causa de um homem que estava orando. E a resposta dele chega. O Senhor traz a ele a Glória a Deus. resposta. Aleluia. Deus moveu o céu. Deus moveu o anjo. Deus moveu um Aleluia. arcanjo para entregar a resposta para um homem fiel, obediente, perseverante em oração. Aleluia. O mesmo Deus que fez isso lá com Daniel, ele está aqui hoje. Ele faz Aleluia. com você. Glória a Glória a Deus. Deus. Persevere na oração. Não chegou ainda, não recebeu a sua resposta? Continue orando. Quer seja pela libertação do seu filho, do seu esposo, Nome pela de sua Jesus. família, pelo financeiro. Persevere em oração. Porque enquanto você ora, tem uma batalha, a sua resposta está sendo liberada pelo Senhor, em nome do Aleluia. Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. E se eu puder, agora só chutar pro gol. Depois de todos esses meios de campos aqui extraordinários, essa batalha angelical que acontece ali em Daniel capítulo 10, ela é extraordinária. Porque primeiro ela revela como o apóstolo Paulo ele vai falar com mais detalhes aqui em Efésios 6 sobre essa organização do reino das trevas. Mas essa batalha, ela mostra como que existem principados sobre Sim. nações. Uhum. Porque o Verdade. império que governava naquela época era o Império Persa. Sim. E aí, ainda no capítulo 10, o anjo fala para ele que estava para chegar o príncipe da Grécia, que foi exatamente o império que tomou conta do mundo naquela época, a partir de 330 a.C. Mas o ponto aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo ele fala do terceiro céu. Ele fala que ele foi até o terceiro céu. Uhum. Então você tem Daniel orando aqui, você tem o trono de Deus aqui, a resposta sai no primeiro dia, como o anjo diz para Isso. ele. Uhum. A resposta sai no primeiro dia, e aqui, nesse ponto, como o apóstolo Paulo diz, que ele é esse príncipe que fica, esses demônios que ficam nas regiões celestiais, ou príncipe da potestade do ar, que é essa região atmosférica. O diabo não vai ficar no espaço porque lá não tem gente para ele atormentar. Ele vai ficar aqui mesmo, nessa região abaixo das montanhas. Então, nesse meio do caminho, há esse embate angelical. Miguel vem, a resposta chega a Daniel. Agora, no Novo Testamento, Paulo diz que a igreja ela está assentada à direita de Deus, em Cristo Jesus, com todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Então, olha só, Antigo Testamento, realidade do Velho Testamento, Daniel na terra, orando, a resposta chegou. Uau, Deus fez. Realidade Novo Testamento, perspectiva espiritual, a igreja não está aqui, está aqui. Aleluia. Em outras palavras, o diabo não tem poder de Aleluia. parar a nossa oração. Eu Aleluia. creio. Ele não Creio tem desse poder, o jeito. diabo não tem Aleluia. poder, nenhum principado tem poder de parar a sua oração. Mas aí entra o ponto onde a gente fala, olha só, nós estamos assentados à direita de Deus, já é uma vantagem extraordinária. Claro. Segundo lugar, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E como Aleluia. Jesus disse, ele nos anunciaria, ouviria do Pai e nos anunciaria o que há de vir. Em outras palavras, estamos à direita de Deus e temos um comunicador do trono de Deus, o Espírito Santo, a Glória pessoa a do Deus. Espírito Santo para falar dentro de nós. E aí vem a questão, pastor, então por que tem tanto crente passando aperto e parece
amarrado pelo maligno. Por quê? Aí entra o que a pastora falou minutos antes. A carne é fraca. Em outras palavras, ela não sustenta as coisas espirituais, ela não lida bem com as coisas espirituais. Então, quando eu alimento mais a minha carne, eu estou perdendo essas percepções espirituais que estão disponíveis para mim. Algumas pessoas, pastores, falam assim, nossa, foi só eu jejuar e aí a resposta chegou. Não. A resposta já estava ali. O jejum não foi para Deus responder a sua oração. O jejum foi para você aumentar a frequência do seu espírito, diminuir a intensidade da sua carne e você ouviu o que Deus já estava falando há muito tempo. Aleluias. Aí você tem a oração em línguas, que é o código Morse do cristão, onde o diabo não capta aquilo que você está falando. Então essas disciplinas espirituais, elas são simples, mas são extremamente poderosas em Deus para destruir as armas do maligno. Como Paulo disse, nossa luta não é carnal. E essa luta que ele fala ali, pastor, não é uma luta de boxe, é uma luta por território. E que território é esse? A nossa mente. Há uma luta por território. E perceba que lá em Efésios 6, Paulo diz para que vocês possam permanecer firmes, para que vocês possam resistir. Em outras palavras, você sabe onde você está posicionado? Sei, é em Cristo Jesus. Aleluia. Então, coloque a armadura, porque o diabo vai querer tirar você dessa posição. Porque ele sabe que enquanto você estiver nessa posição, ele está debaixo dos seus pés. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tremendo. Pastor Bruno, Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Que Alegria benção, estar que aqui com vocês. benção. Irmãos, nós vamos fazer a nossa oração agora em 3 áreas que Satanás gosta de agir na vida do ser humano, que é na finança, na saúde, na família. Mas no nome de Jesus nós profetizamos que ele não vai tocar em você. Aleluia. Amém. Em nome de Porque Jesus. você está guardado em Cristo como Aleluia, Aleluia. Jesus. E nós declaramos essa verdade. Então, prepare aí seu copo com água, a roupa que você vai consagrar agora, coloca a mão sobre uma pessoa que está enferma aí na sua casa e no nome de Jesus declare Aleluia, sobre ela Aleluia. vitória, Em nome do cura, Senhor libertação, no nome de Aleluia. Jesus nessa noite, nesse dia que você vai ouvir aí em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então nós vamos orar aqui, vou começar essa oração orando pela família, o pastor Bruno vai orar pela finança e a pastora Poliana vai orar pela saúde. Amém. Então, em nome de Jesus, guerreia conosco agora, através dessas orações. Aleluia. Pai, no nome de Aleluia. Jesus, eu te dou honras e te dou graças, ó Pai, por este Em momento. nome de Jesus. E eu quero colocar, Senhor, nas tuas mãos as famílias. Meu Deus, família, Senhor, em todo mundo que tem sofrido ataque por Satanás. Esse é um inimigo terrível que quer destruir as nossas famílias. Os filhos, Senhor, ele não quer deixar a família prosperar, porque a família é uma instituição que veio do céu, é uma instituição que nasceu no coração do Senhor, é uma instituição que o Senhor faz questão de abençoar. E é por isso, meu Deus, que nós abençoamos as famílias agora. Proteja, Senhor, este homem, essa mulher. Dê saúde a esse homem, essa mulher, inteligência espiritual, emocional. Oh, meu Deus, nós sabemos que o ataque de Satanás é forte contra as famílias, mas nós repreendemos. Meu Pai, que cada pastor, Senhor, venha cada vez mais trabalhar sobre os casais, para que a família venha a ser fortalecida. Os pais, ó Deus, desse tempo, venham ensinar os teus filhos no caminho que deve andar. Vem ensinar os teus filhos, Senhor, dentro da recomendação bíblica, assentado na mesa, ensinando os mandamentos do Senhor. E é sobre isso, Senhor, que nós acreditamos que a nossa família, Senhor, precisa ser firme, precisa ser forte no Senhor, que nós possamos, ó Pai, cuidar, ó Deus, das nossas famílias nesse tempo, Senhor, seja dentro do templo, seja em casa, Senhor, conhecendo a Ti, ó Pai, Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nesse tempo, Aleluia, a Jesus. cuidar da nossa família. Em nome É do o que eu Senhor lhe Jesus. peço, meu Deus. Em nome
Guarda os jovens, Senhor. Nome de Jesus. As nossas crianças, sabemos que Satanás quer, Senhor, destruir principalmente, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens. Senhor, cada coisa que nós temos visto, Senhor, na internet, desde os desenhos, meu Deus, que tem sido extremamente satânico para prender a mente dos nossos jovens. E é por isso, Senhor, que eu lhe peço, em nome de Jesus, levanta uma geração de pai, ó Deus, pais saudáveis, cheio do teu Espírito Santo, para que possam conduzir aos filhos também a ser cheio do teu Espírito Santo, a conhecerem a tua palavra, para que os nossos jovens, as nossas crianças venham crescer, Senhor, sedenta por ti, e que possam amar a tua palavra, para que possam ter, Senhor, no futuro famílias fortes. É o que nós te pedimos, meu Deus, nessa noite. Abençoa nossa família, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, agora pela área financeira dos teus filhos, ó Pai. Pai, o Senhor é aquele que pode tornar abundante em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, sejamos abundantes em toda boa obra. O Senhor é aquele, ó Pai, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, ó Pai. Por isso temos a certeza de que o Senhor suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça, ó Pai, sobre os teus filhos. O Senhor é o nosso pastor, Pai, por isso nada nos faltará. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, com base na tua promessa, Deus, nós oramos agora, Pai, pela vida dos teus filhos, meu Deus. Venha, Pai, derramando a tua provisão abundante sobre as famílias, ó Pai, sobre a casa dos teus filhos, ó Pai. Declaramos, ó Pai, porta de emprego, ó Deus, aberta para aquele que está desempregado, meu Deus, para aquele, ó Pai, que está numa situação financeira, ó Pai, complicada, negativa, Pai. Oramos, ó Deus, para que o milagre, ó Pai, a provisão sobrenatural, ó Pai, seja derramada, Pai, sobre a vida do teu filho, da tua filha, agora nesse exato momento, ó Pai. Oramos, ó Deus, para que os teus filhos, ó Deus, continuem, ó Pai, com contentamento no Senhor, ó Deus, para que eles possam experimentar, ó Pai, aquilo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pediram ou pensaram. Que eles cresçam em graça, que eles cresçam em generosidade, meu Pai, e que através da abundante provisão financeira que o Senhor libera sobre eles nesse momento, ó Pai, o teu reino, ó Pai, seja expandido, vidas sejam edificadas para a glória do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluias. Nesse mesmo espírito, Em nome irmãos, de Jesus. eu quero declarar sobre a sua vida agora Em a nome de cura do Senhor, a Aleluia. restauração da saúde. Em nome de Jesus. Se alguém que está ouvindo a nossa oração estiver passando por uma Em nome de enfermidade, Jesus. eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Em nome Todo de nódulo, Jesus, meu Deus. todo tumor Em nome seja de repreendido. Jesus. Aquilo que o médico disse que é incurável, nós declaramos a cura, porque nós cremos no Em Deus nome que é de capaz de parar o sol, um Deus que é capaz de Aleluia. ressuscitar mortos. Então essa Aleluia. enfermidade não é páreo para o Senhor. Em nome E nós de Jesus. cremos que o Senhor é capaz de curar. Senhor, derrama, Senhor, a saúde sobre a vida, Senhor, de cada um neste momento. Obrigado. Senhor, toda Pela a cura. inflamação seja Em repreendida nome de agora. Jesus. Doença da articulação seja repreendida agora. Toda enfermidade, Jesus. toda infecção, toda inflamação, Em toda nome de doença Jesus. seja repreendida agora. Em nome de Senhor, eu Jesus. também venho clamar pela doença, Senhor Deus, da mente, Em Senhor, nome de Jesus. que tem afligido tanto em nosso tempo. Oh, Senhor, nós Deus. repreendemos toda a Em ansiedade. nome de Você terá Jesus. sua vida restaurada, que o Senhor venha trazer pensamentos de paz para o seu coração, É, Deus. para a tua mente. Nós Aleluia. repreendemos o pensamento e o sentimento de inferioridade. Aleluia. Nós restauramos
a autoestima, Nome de Jesus. o amor do Senhor no teu Em coração. nome de Você é Jesus. precioso, você é Nome de preciosa Jesus. para o Senhor. Aleluia. Deus, nós declaramos a cura. Senhor, e eu creio e eu quero já te agradecer, Aleluia. Senhor Deus, Sim, porque meu eu Deus. creio que nós seremos testemunhos de cura, Senhor. Aleluia. Nós seremos testemunhos de Obrigado, famílias Pai, restauradas. pela cura. Eu Nós creio, seremos irmão. testemunhos, Obrigado, Senhor Deus, Pai, de pela prosperidade. saúde, restauração. Eu declaro a cura. Toda enfermidade sai Aleluia. agora, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro Aleluia. testemunhos de vitória, para a honra e glória do teu santo Em nome. nome de Jesus, Amém. meu Deus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, nós estamos chegando no fim. Amém. Eu quero Aleluia, agradecer aqui, pastor Bruno. Amém. Obrigado, Abençoe, meu pastorzão. irmão. Obrigada, Honra, pastor. tá? Obrigado, E pastor. antes de nós terminarmos aqui, pastor, como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, né? O senhor também é escritor, o senhor também tem Sim, um sim. seminário. Como o pessoal faz Sim. para levar na sua igreja? Por favor, fale aqui para nossa audiência. Amém. A nossa igreja é a CA de Palavra Viva, fica em Jacaraípe, na cidade de Serra, na região de residencial Jacaraípe. Lá nós somos pastores juntamente com os meus sogros, pastor Gilton e pastora Clésia. Temos uma igreja abençoada ali que está vivendo um tempo precioso com o Senhor. Além disso, temos o Seminário Teológico Palavra Viva, que é um centro de treinamento bíblico de duração de 2 anos. Na verdade, o aluno pode fazer 1 ano, ele se forma e como ele gosta e se aprofunda na palavra e sempre volta para o 2º ano também, nós estamos com o nosso seminário há 10 anos de existência, Glória a Deus. mais de 1.000 alunos formados, então você pode ser o nosso próximo aluno. Além disso, meu Instagram é PR Bruno Félix. Lá você tem todas as demais informações para conhecer a minha esposa, que está aqui também. Ela é a mente brilhante na nossa casa, ela é a minha fiel intercessora, minha fiel encorajadora, alguém que está sempre não só ao meu lado, mas juntinho, tão próximo que quando Glória a olha pra Deus. gente vê um só. Glória a Deus. Amém. Então, além do meu Instagram, PR Bruno Félix, lá tem o link na bio, onde você pode ter acesso ao meu curso Casa de Mestre, pastores. É um Glória a curso voltado para mestres, para quem ensina a palavra, para quem prega a palavra. Além disso, você vai ter acesso ao link dos meus 2 livros, 100 Dias com a Palavra Viva, volume 1, e 100 Dias com a Palavra Viva, volume 2. São 100 estudos bíblicos, com base bíblica, para edificar a sua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, ó, vai lá, porque se os irmãos viram, eu nem falei, porque eu falei assim, não, tem um mestre aqui, vamos aprender, né? Vamos pegar uma Oh, meu mentoria Deus. aqui Glória a gratuita, Deus. como que Deus é bom. Então, irmãos, vai lá, é bênção. Eu fiz um curso onde os pastores que estão aqui, o pastor Bruno fez, lá na igreja do pastor Paulo César, em Porto de Santana, foi eu acho que 2019, 2020. Então, sim, são pessoas extremamente capacitadas e mais do que isso. Um grande homem de Deus, uma Amém. mulher de Deus, a pastora também daqui uns dias vai vir gravar aqui com a gente. Nós vamos quebrar tudo aqui em nome Eita de glória. Jesus. Amém? Mas, querido, Deus abençoe. Amém? Abençoe sua vida. Vou pedir mais uma vez, compartilhe esse link. Essa mensagem precisa chegar ao maior número de pessoas, porque é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que nós acreditamos. E é a mensagem que, de fato, pode transformar uma vida. Então, compartilhe, comente, vai lá no canal, se inscreva. Você não paga nada, irmão. Custa nada para você, vai lá, mas nos ajuda muito a continuar fazendo, né, esse programa que tem edificado vidas. E outra coisa, vai lá no Instagram do Papo de Bíblia, se inscreve, curte lá, né? Daqui uns dias vai ter uma novidade lá, nós estamos já começando a criar, né? Nós vamos criar uma comunidade, você precisa estar lá dentro dessa comunidade, vai ter estudos, vai ter momento de palavras, então assim, vai ser algo extraordinário. Nós já estamos trabalhando e daqui uns dias vai ter lá no nosso Instagram uma comunidade, você não pode ficar de fora, tá bom? Então, Aleluia. Deus abençoe a todos, pastora Poliana, obrigado. Mais uma vez, pastor Bruno, obrigado. Amém. E sejam todos bem-vindos aqui, ó, nessa câmara do meio, a mais um Papo de Bíblia. Deus abençoe, Tchau, irmão. pessoal. Tchau.